Eu estava revendo o pensamento, né, de um líder da direita que estava dizendo que o bom político é aquele que consegue fazer aquilo que ele propõe que seja feito. Ou seja, é o político que impõe a sua vontade. Será que isso é bom? O político consegue fazer aquilo que ele quer? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Depois da vinheta. Eu ouvi, né, de um guru da direita dizer que uma referência política é aquele político que consegue fazer aquilo que está na cabeça dele, né? É o político que consegue realizar a sua vontade. E ele disse que essa era uma referência. Ele até citou que se deveria prestar mais atenção no que o Stalin fez e não do que o Trotsky ou que o Lenin fez, porque quem governou foi Stalin e o Stalin fez o que ele queria e os outros não foram nada. Essa ideia, né, de que o bom político é aquele político que faz aquilo, né, que ele quer, né, realiza, né, seus desejos políticos, demonstra bem como que passa, né, como que se passa a mente da direita, né, porque essa pessoa ela é dita como mentor intelectual da direita. Muita gente vê esse cara, vê livros dele, se diz aluno dele. Então, essa ideia é uma ideia central na direita. É uma ideia muito, no meu entender, perigosa, porque se você pensa dessa forma, o que acontece? Se alguém, o líder, né, ele realiza todos os seus desejos, o que ocorre? Ocorre que ele imprime sua vontade sobre todo mundo, né? É uma espécie de ditadura. Ele faz aquilo que ele quer. O contrapeso, né, os pesos e contrapesos da democracia não tem função nenhuma, são mera formalidade. Porque se o político habilidoso consegue fazer o que ele quer, ele consegue sobrepujar os freios e contrapesos da democracia. Então, a democracia na mão dessa pessoa é uma ditadura. Porque ela impõe a sua vontade sobre os demais. Não faz diferença se tem voto, se não tem, se tem judiciário, se não tem. Porque esse hipotético político bom, ele sobrepõe todo mundo e faz aquilo que ele deseja. Essa que é a ideia de bom político da direita. Isso, essencialmente, é um ditador. Se você vai pensar em outros campos políticos, né, principalmente no campo da pluralidade, né, no campo da diversidade, acontece justamente o contrário. O bom político é aquele que ouve todos os lados, concilia as ideias de todos junto com a dele e constrói um novo caminho. É por isso que é dito construir. Se fosse para impor uma ideia, você poderia passar como rolo compressor. Inclusive, você não precisa de democracia para isso. Porque se o que vale é a sua ideia, para que você vai ouvir o outro? Não interessa. A sua ideia é que vale. E isso é ruim, porque a gente trabalha no campo democrático, né, pelo menos no campo da liberdade, na democracia, que é o regime que nós estamos vivendo, com igualdade, né? Então, ou seja, o poder emana do povo e cada unidade do povo, ou seja, a unidade do povo é o cidadão, tem peso igual. Não há uma unidade que possa sobrepujar todo o resto, que seria esse político ideal. Eu vejo isso de forma muito preocupante, principalmente porque essa pessoa é mentor intelectual do governo atual. E eu vejo isso muito, né? Toda vez que o governo não consegue fazer alguma coisa, ele reage mal, ele tem birra, ele tenta agredir, ele tenta forçar que as coisas sejam feitas do jeito dele. Ou seja, não há nenhuma capacidade de dialogar com esse tipo de governo. E isso é muito preocupante, porque tem uma série de grupos de interesses que nesse momento estão muito satisfeitos, porque o governo se diz conservador, porque o governo se diz evangélico, e não que eu esteja duvidando disso, mas se é um governo que tenta impor as coisas, enquanto eu for evangélico e o governo se diz evangélico, para mim está muito bom. Mas e se ele mudar de denominação religiosa amanhã? E ele vai tentar impor a outra denominação religiosa em cima de mim, em cima de você. Não é melhor um governo que escuta todos os lados, que permite que todo mundo exerça a sua fé? Mesma coisa também, o governo conservador. É interessante eu ser conservador, o governo ser conservador e falar que vai matar todo mundo da esquerda.
Mas e se a coisa inverter? E se o cara, de repente, sei lá, der uma surtada aí e virar para a esquerda e falar que ele vai querer matar toda a direita? Isso é bom? Isso é democrático? É democrático falar que quer eliminar o opositor político? Ou será que a gente deveria querer construir pontes? Eu acredito que um sistema justo e democrático é aquele que escuta todos os lados. Inclusive, a direita, né, que se diz, né, defensora das liberdades, é a primeira a ficar atacando, ficar intimidando e apoiando esse tipo de pessoa, esse tipo de candidatura, e você vê que o ideal por trás, né, a filosofia por trás disso daí, não é de liberdade, é de autoritarismo, é de você ter um líder político que impõe a sua vontade, não negocia. Então você nunca vai ter contrapeso contra esse sistema. A única justificativa moral que ele tem é de achar que ele está certo. Ele não tem dúvida nenhuma que ele está certo. Isso é muito problemático. Ter certeza de que está certo é o primeiro passo para você estar errado. E é nesse ponto que fica uma grande crítica a essa visão, que é uma visão que não constrói, é uma visão que tenta atropelar as pessoas e ela é autoritária, porque ela só é confortável se você estiver do lado dele. Se você tiver uma mínima divergência, você vai ser atropelado, você vai ser obliterado. Hoje você é aliado dele, amanhã você vai ser o pior inimigo dele. Por quê? Porque você só tem apoio, você só é agraciado, você só recebe alguma coisa se você fizer aquilo que ele está propondo de se fazer. Isso é muito arriscado, é uma reflexão interessantíssima que se deva fazer e pensar nos caminhos que a gente quer fazer. Se a gente quer, de fato, escutar todo mundo, ser plural, ou a gente quer impor o nosso lado. O exercício de consciência que eu chamo todo mundo a fazer é o seguinte: pense se for o político que defende valores opostos ao seu, que vai tentar impor tudo que ele faz e vai conseguir. Você vai achar que isso é boa política? Eu acho que esse que é o pensamento de hoje. Bom momento, né? Um abraço.